O ano de 2018 pode ficar marcado pelo maior número de candidatos à presidência do Brasil nos últimos 30 anos. Hoje existem 35 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, com grande parte dos políticos citados na Operação Lava Jato e outros escândalos do país. Não é à toa que os brasileiros são os últimos no ranking no quesito confiança política, segundo dados divulgados pelo Fórum Econômico Mundial em 2017. E é exatamente sobre descrença política que falaremos no Miscelânea de hoje. Fique com a gente! Confiança é a crença de que algo não falhará. Crença na sinceridade, lealdade, competência. Lindo, né? Mas tenho certeza que para muitos de vocês esse não é o sentimento em relação à nossa política. Vamos entender então esse momento que o Brasil está passando e recebemos aqui o jornalista Elcio Costa e o doutor Alberto Sogayar. Muito bem-vindos. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Imagina. Vocês acham que alguma vez o brasileiro teve confiança na política? Carol, vamos entender rapidamente a nossa evolução histórica política, brevemente, só para a gente entender o que é esse envolvimento político. Vamos aos anos 80, começo dos anos 80, 82, 83, direto já. Eu garoto, né, menino, adolescente, a gente indo lá para Brasília, embaixo de uma bandeirona, né, gritando diretas, vamos votar para presidente. Eu não votava, mas eu estava lá, junto com um monte de garoto, sonhando com um Brasil melhor. Vamos dar um salto, vamos para os anos 90, 92, 93. Eu já presidente do centro acadêmico da faculdade e os caras pintadas. A gente foi para a rua para depor um presidente. Óbvio, a massa da meninada lá estava feliz porque não ia ter aula. Mas alguns, pela primeira vez, estavam querendo pensar num presidente novo, não queria corrupção. Vamos dar mais um salto, vamos para 2002, coincidentemente, 82, 83, 92, 93, 2002, 2003. É o Lula. Trabalhei com ele, sonhei com ele, eu vi um Brasil melhor, ético, nós vamos ter um Brasil finalmente melhorado, né? Voltou, foi para os bancos, pensou numa forma diferente, apesar disso ele teve a massa do lado dele, votou, colocou a Dilma, e a gente ainda descontente. 2013, a tarifa do ônibus, todos para a rua novamente, os novos caras pintadas, né? Então, a gente, depois disso, ficou a intolerância, chegamos ao impeachment da Dilma e hoje nós estamos nessa realidade. Eu digo, até rapidamente, para a gente poder dar oportunidade ao colega, este é um momento mais saboroso de se pensar política. A gente está vendo meninos, garotos, juventude intolerante, sem absolutamente conhecer nada. Então, antes nós tínhamos um envolvimento político. Os anos 70 muito mais do que esse histórico que eu fiz rapidamente, mas hoje a gente tem muita crítica e pouco conteúdo. Então é um momento perigoso, é um momento que a gente tem que fazer uma reflexão político-sociológica de qual é o conteúdo efetivo dessa intolerância. A gente vai depois debater um pouquinho sobre isso, mas eu tenho olhado esse momento de uma forma muito, muito interessante para ser refletida qual é o impacto desse envolvimento político, dessa nova juventude. As redes sociais realmente transformaram um pouco isso, pois né? Pois é. É interessante a gente pensar totalmente distinto do que foi até agora, né? É a massa, né? Eu acho que esse movimento de engajamento ou não, de esperança ou não, ele é pendular. Ele tem períodos da República, períodos da história recente do Brasil, que houve um engajamento maior, uma esperança maior. O professor citou, por exemplo, o movimento das diretas. A gente pode citar também, por exemplo, o Plano Real, quando o brasileiro voltou a ter valorar sua moeda, a moeda voltou a ter poder aquisitivo. Podemos lembrar, por exemplo, dos anos 50, dos anos JK, os 50 anos em 5, né, que era o slogan do JK, que é o ano da Bossa Nova, da primeira Copa do Brasil, da construção de Brasília. Então esse movimento é pendular. Hoje nós estamos num buraco da história. Esse buraco da história é um buraco da descrença, de que ninguém nos representa, né? Porque se você tem 35 partidos políticos e mais alguns em processo de inscrição, se nós temos tanta gente, é porque
a representatividade está frágil. Então nós somos um buraco na história. Eu acho que a gente tem que começar a tentar ver o que tem depois desse buraco. Eu acho que a crise é boa, a crise não é ruim. A crise ela dá uma chacoalhada geral, o que estava aí não é bom, né? Essa promiscuidade entre iniciativa privada, Estado, agentes políticos não é boa, né? Sendo de direita, de esquerda, não é boa. Então essa chacoalhada, ela realinha algumas coisas e eu acho que o que vai vir depois é o que a gente tem que fazer, é construção de um novo pacto social, construção de um novo Estado que represente realmente o Brasil de hoje, que não é o Brasil dos anos 80, não é o Brasil dos anos 70, nem o Brasil dos anos 90, né? Os valores mudaram, as próprias formas das pessoas se representarem ou darem a sua opinião mudou. Então, como é que esse Brasil de hoje vai se postar ou vai se ver representado, a gente vai começar a definir na eleição desse ano. E a gente percebe que as pessoas se dividem um pouco também quanto aos movimentos, né? Os movimentos, algumas pessoas enxergam como muito positivos, outros chamam de golpe, de ataque à democracia. Então, até os movimentos, eles geram toda essa discussão, né? Do que realmente é a favor do país, o que não é, o que é simplesmente perseguição política, também tem toda essa questão, né? Mas aí tem um ponto que é interessante. As pessoas costumam dizer que ele é bom ou ruim, né? Eu sou a favor de, eu sou contra de. E a gente deveria parar de entender como ser bom ou ruim, só é verdadeiro. É um momento que nós estamos vivendo. E esse momento ele tem que ser feito para a gente buscar um Brasil melhor. A gente tem que aprender a tirar proveito deste momento e utilizar ele para reformas verdadeiras para que a gente possa efetivamente chegar aonde nós queremos. O que eu quero dizer com isso? Eu não acho que é bom ou é ruim, ou é golpe ou não é golpe. É fato. Houve um impeachment. Pronto. A gente tem que viver com os fatos. Houve um presidente tampão que está tentando fazer alguma coisa com todas as suas dificuldades. Eu não vou criticá-lo nem amaciá-lo. Eu não estou nem a favor nem a contra. É o meu papel hoje, como um crítico político, exigir que as reformas sejam feitas, exigir que a gente tenha efetivamente um lucro desta Lava Jato. É um momento histórico fundamental para a gente poder tirar proveito e não voltar à estagnação, né? Então, para mim pouco importa qual é o seu partido político, qual é a sua vontade política. O que me importa é em que fator você faz a diferença nesse país, em que fator, neste momento, você contribui para um Brasil melhor. Então, a sociedade civil, os organismos, os empresários, os trabalhadores deveriam buscar soluções para o Brasil e não simplesmente trazer argumentos de que eu sou contra ou sou a favor. Só brincando e falando de nomes rapidamente. O Gilmar Mendes hoje é absolutamente crucificado. Ele tem uma posição jurídica, eu não acho ele nem bom nem ruim, ele só é um ministro do Supremo que está lá exercendo a atividade dele, como tal ele tem o seu dever, poder de fazê-lo. Ponto final. A mim pouco importa mais o que acontece. Será que ele tomou uma decisão justa? Ok. Se é injusta, vamos tomar providências diante da sociedade civil para que a gente tenha um Brasil melhor. Eu acho que a gente vive hoje, muita gente fala, um fla-flu ideológico. Como um Fla-Flu ou um Corinthians e um Palmeiras, que acabaram de disputar um campeonato, ainda todo mundo briga com o título já resolvido. Muito ainda. A gente vive numa situação dessa. Tem um líder alemão do século XIX, o Otto von Bismarck, né, que participou da unificação da Alemanha, ele dizia que lei é igual ao salsicha. É melhor não saber como é que é feito. Na Operação Lava Jato, com as investigações sobre corrupção, o brasileiro viu na frente da telinha da televisão dele, no horário nobre, né, antes da novela, como é que a política estava sendo feita no Brasil. Nós assistimos a política brasileira foi dissecada, né, no Jornal Nacional, na Bandeirantes, todas as emissoras de televisão, como é que é feita a política no Brasil, né? Os ministérios de porteira fechada, as diretorias de estatal, barganhas entre agentes públicos e iniciativa privada. Então, isso chocou o Brasil. Então, é natural que exista um período de instabilidade, né? Acho que todo mundo, as pessoas que representam
tanto a classe política, a classe empresarial, a sociedade civil em si, elas têm um norte que é preciso vencer esse período de instabilidade, né? A eleição é importante por causa disso. Eu acredito que desses 35 partidos, nem todos terão candidato a presidente, vai ser depurado, vai ter uma peneirada geral, aí nós vamos chegar com bem menos lá. Sim. Mas esse realinhamento é que ajuda a conduzir o país nesse momento. Independente de quem esteja na urna na hora de você colocar, se vai ter Lula, não vai ter Lula, se vai ter Geraldo, não vai ter Geraldo, se vai ter Marina, não vai ter Marina. Mas o realinhamento político, que é importante, porque desse pacto político que nós vamos estabelecer de outubro, é que vai nascer o Brasil novo. Ou não, ou existe um pacto, ou existe uma ruptura, né? Eu acho que as pessoas que gostam do país, que têm consciência da importância da sociedade do Brasil, trabalham pelo pacto. Eu acho que é um valor que a gente tem que ter em mente nesse ano. São nesses momentos de crise que vem a mudança, né? Nosso bloco vai ficando por aqui e daqui a pouquinho, não saia daí, que em instantes a gente volta com Miscelânea. Oi, já estamos de volta com Miscelânea e o tema hoje aqui é a descrença política. Nós estamos recebendo o professor do curso de Direito Administrativo, professor do curso de Direito e da disciplina de Direito Administrativo, o professor Alberto Sogaiar, e o Elcio Costa, que é jornalista aqui da nossa região. Bom, professor, a gente tem acompanhado aí os julgamentos, que até viraram grandes espetáculos na TV, que as pessoas acompanham, né? Ali passam o dia assistindo e debatendo em casa também os desdobramentos das investigações, a questão do foro privilegiado, e a gente nota que a Constituição é sempre alvo de questionamentos. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, primeiro me ajudou muito, né? Porque como eu dou aula de direito administrativo, evidentemente eu discuto muito a Constituição. Então, a gente parou de falar de samba e futebol, né, e começamos a pensar em política e direito. Faz um teste, quem são os 11 jogadores da seleção brasileira em ano de Copa? Ninguém vai lembrar os 11. Mas todo mundo sabe do foro privilegiado, todo mundo sabe de julgamento em segunda instância, né? Então, essa mudança para o brasileiro, ela é muito saudável. A gente começar a pensar um pouco mais em política, um pouco mais em direito, isso é muito saudável. Apesar de a gente ainda manifestar opiniões sem fundamento. É um primeiro passo, né? As pessoas falam sem pensar, elas discutem e criticam e ofendem sem ter um mínimo de conhecimento. Mas é muito saudável. Só o fato de se interessar, isso é um momento muito intenso da economia, da política e da sociedade brasileira. Então, eu acho isso maravilhoso. Apesar de esta chamada Constituição Cidadã ser horrorosa, né? Nós técnicos ficamos envergonhados de ter uma Constituição como essa. Ela é muito extensa, ela é prolixa, ela trata de temas que não são constitucionais, ela não tem clareza necessária, o que leva a esses julgamentos e essas discussões eternas. E também a gente não tem uma cultura constitucional, diferente do anglo-saxão. O anglo-saxão vê a Constituição e aplica. A gente nunca viu, está vindo agora. Então a gente está um pouco lambuzado com essa Constituição, né? Sim. Ela é ruim, ela é prolixa e a gente está uma cultura pouco acostumada com termos constitucionais. Então isso acontece. Olha, eu acredito que a Constituição, na realidade, ela está fazendo o papel do bicho-papão. A Constituição de 88, que é chamada Constituição do Cidadã, ela representa exatamente o período político que ela foi feita. É o anseio de regrar as coisas, de ter um Brasil melhor. A Constituição, por exemplo, fixa a taxa de juro, que é uma coisa absurda e não dá para pensar que uma Constituição serve para isso. Então, na realidade, ela é inchada realmente. Mas ela cumpriu a sua necessidade lá atrás, nos anos 80, quando ela foi à vontade de ter um Brasil diferente. Não aquele Brasil que a gente estava vivendo até tempos atrás, né? Então, na realidade, esse é um processo, e eu acho que o amadurecimento do Brasil e do brasileiro passa por uma revisão constitucional. Não com esse Congresso que está aí, nem com o Congresso que vai ser eleito agora. Isso tem que ser um Congresso escolhido exatamente para isso, um Congresso constituinte, como foi nos anos 80. Mas
acreditar a Constituição, os males do Brasil, eu não acredito que seja por aí. Na realidade, os males passam por coisas diferentes. Embora realmente ela precise de uma revisão, ela precisa de um enxugamento. A questão do foro privilegiado, por exemplo, é uma questão que incomoda, passou a incomodar o brasileiro. Eu concordo com o professor e acho que é muito bacana a gente saber, em vez de assistir Lagoa Azul na sessão da tarde, assistir lá os ministros Gilmar Mendes e o Barroso batendo boca, porque aquilo lá é o Brasil real e é o Brasil que interfere na vida da gente. Exatamente. Eu prefiro ser por aí. Né? Então é por aí. Eu acho que esse amadurecimento vai produzir um enxugamento constitucional, um realinhamento político. Pode ser traumático, mas vai produzir. Boa. E saindo um pouquinho da Constituição, falando a respeito dos cargos públicos hoje, nós temos muitos representantes que são jogadores de futebol, um palhaço, artista, músico. Ex-BBB. Esse voto hoje, pela popularidade, se dá pela uma esperança de mudança ou é uma forma de protesto? Eu acho que um pouco de tudo e algo mais. Hoje a gente tem dificuldade de fazer a identificação de quem é o nosso eleitor, né? Então, obviamente, nós vamos atrás de duas pessoas. Uma, aquele que tem dinheiro, ou aquele que tem exposição. É natural, porque quando eu tenho dinheiro, eu tenho possibilidade de me expor mais e, como tal, eu vou ser conhecido. Ou eu já sou uma pessoa pública, eu sou um palhaço, como você bem disse, eu sou um jogador de futebol, eu sou uma pessoa que está na mídia, eu sou um apresentador e, como tal, eu tenho mais facilidade de me comunicar com aquele que vota. Então, isso é uma realidade que a gente tem que conviver. Além deles, nós temos que para mim é o preocupante, que é a elite posta, a elite política já posta. O sistema eleitoral brasileiro privilegia a manutenção da elite política já posta. Então, a renovação de um palhaço, ele é representante do povo. O povo Mas a votou. gente pode crer nessa renovação por popularidade? Eu acho que não. Eu acho que passa necessariamente por uma reforma política, porque da forma que está, eu te garanto que nós não vamos ter uma renovação como deveria no nosso Congresso. O colega bem disse, a gente certamente vai ter, não um próximo Congresso, talvez mais adiante. Eu também acho. Este Congresso que virá será muito parecido com o que está hoje. Mas a Lava Jato vai fulminar de morte A, B ou C. Eu garanto a você que a gente não vai ter uma renovação de quadros como gostaríamos. A gente vai votar por conta, e aí já é em paralelo a questão do financiamento de campanha, aquele que tem os recursos, né? Aquele que tem exposição e a elite posta. Ou seja, a gente não vai mudar absolutamente nada no próximo Congresso. Eu queria que você falasse, Elcio, trazendo foco para a nossa região, candidatos a vereadores, prefeitos, deputados. Eu só queria falar um pouco do palhaço. Então fica à vontade. Que muitas vezes se refere a isso, né? Aquela realidade, por exemplo, a gente pode incluir isso, o Tiririca, que foi um campeão de voto. Sim. Qualquer brasileiro preenchendo as suas condições de ser votado, ele tem direito a ser candidato. Né? E elegê-lo ou não é com o eleitor. Ele tem o direito. Então, o Tiririca tem todo o direito de ser candidato. Eu, por exemplo, não voto nele, mas eu tenho outro perfil de voto, mas ele tem todo o direito. Então, talvez isso é fruto do cenário brasileiro. E o voto de protesto, muitas vezes, sempre existiu, é histórico no Brasil, né? São Paulo já elegeu um vereador que era rinoceronte, o Cacareco, Rio de Janeiro já quase elegeu um prefeito que era um macaco, o Macaco Tião, nos anos 80. Então, isso é voto de protesto. O perigo dessa eleição vai ser a perda de voto, vai se perder muito voto. O eleitor está desiludido com os candidatos. Isso, por exemplo, está preocupando os candidatos da região. Né? Muita gente eleita, por exemplo, está reduzindo para baixo a sua janela de voto. Olha, eu tive tantos votos esse ano, se eu atingir tanto, eu estou eleito. Por quê? Porque vai ter perda. A insatisfação do eleitor se traduz em abstenção. O cara paga R$ 3,80 ou R$ 3,70 de multa e vai para a praia. Né? Então, a abstenção é preocupante esse ano. O voto branco, o voto nulo. Né? E nesse período que nós estamos vivendo agora, tem mais candidato do que vai chegar na urna. Né? Então, aqui na região, em São José dos Campos, por exemplo, você chega a 30 candidatos a deputado. Na hora H, acho que nós não vamos ter tudo isso, não. Porque, na realidade, existem os acordos, existe a peneirada geral, o cara que vai sair fala, puxa, eu não vou porque eu não tenho chance. Né?
Então, acho que a gente vai ter menos gente na urna. Mas esse período agora que a gente está vivendo até as convenções partidárias, lá por junho, julho, é esse período mesmo, é um período de pipoca, né? Nós estamos percebendo que os veículos de comunicação estão criando editorias exclusivas para combater as fake news e a expectativa é que elas realmente causem bastante transtorno aí nas próximas eleições, né? Vai ser uma dor de cabeça, né? Eu acho que é interessante que muita gente está preocupado com isso. Quando a gente está preocupado, é sinal que alguma coisa pode acontecer. Além dos veículos, checagem de notícia hoje é comum, né? Tem empresas novas que vivem dessa checagem, empresas tradicionais que criaram as editorias. O próprio Facebook, por exemplo, contratando editores de conteúdo para reduzir a questão dos fakes dentro do Facebook. Então é uma coisa que preocupa todo mundo, não só o Brasil vai ter eleição, vai passar por isso, mas isso é uma tendência geral. Acho que isso é muito salutar, ficar atento a isso. E lembrar o seguinte, ver uma notícia muito esquisita, por favor, não bota para frente, vamos checar de onde veio. E o lugar para você checar é um órgão de imprensa geralmente tradicional, ou um veículo tradicional, ou mesmo no universo online que tenha credibilidade. Né? É importante não se deixar guiar pelo impulso, né? É aquele negócio que a vizinha escândalo, da minha vou mulher que compartilhar. ouviu o motorista da cunhada falar isso, não é uma boa Já fonte. foi, é verdade. Pensa rapidamente que por uma fake news a gente pode até eleger um presidente dos Estados Unidos, né? Pois é. Sem entrar em grandes detalhes a respeito disso, a gente está vendo, isso está gerando impactos políticos e econômicos no Brasil, e se comprovar efetivamente, ele foi eleito por uma fake news. Então, é impressionante, né? Isso pode ser um problema muito sério e que a gente efetivamente não pode reproduzir informações que não têm uma fonte segura. Né? Mas como o Elcio falou, estamos falando muito sobre isso, então talvez as pessoas fiquem mais atentas e não caiam assim, né, nessa questão. Bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Miscelânea. Obrigado pelo convite. O Miscelânea vai ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube. É isso mesmo, e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.